Olá, sou o professor Jorge Kennedy e nesta aula vou falar sobre um tutorial de criação de questões objetivas para instrumentos avaliativos. Bom, na criação de questões objetivas para instrumentos avaliativos, é necessário que a comunicação seja eficiente, com uma linguagem clara e objetiva. Tenha um vocabulário apropriado aos conteúdos, habilidades e competências. A apresentação de elementos suficientes para que o avaliando entenda precisamente o que e como deve responder. Uma questão objetiva apresenta a seguinte estrutura: um suporte, que pode ser com textos, desenhos e figuras. Aí eu tenho um exemplo. Deve ter instrução, enunciado da situação problema e comando de resposta. Aí o exemplo. E alternativas de respostas. Aqui eu coloquei 5 alternativas, ok? Então 4 delas é um distrator e uma é a alternativa correta. Tipo de questões. A escolha do tipo de questões a ser criada depende da natureza do conteúdo, da complexidade da habilidade e do nível de competência que serão avaliados. A seguir, apresentaremos alguns exemplos de questões extraídas aleatoriamente dos instrumentos avaliativos criados pelo professor Jorge Kennedy, das unidades curriculares da Unigran Rio. Questão de resposta única. Enuncia a situação problema na forma de pergunta e apresenta as alternativas de resposta. Exemplo. Então tá aí a questão. Vou fornecer um tempinho para que vocês possam ler a questão. O exemplo. Questão de afirmação incompleta. Apresenta o enunciado do problema ou situação problema como uma afirmação a ser completada por uma das alternativas. Exemplo, notem que eu usei a mesma questão, eu só mudei aí a parte, né, pintada de verde, que na questão anterior era uma pergunta e agora eu coloquei ela de forma incompleta a ser completada com uma das alternativas abaixo. Nós temos aí a questão de resposta múltipla. Essa questão apresenta uma situação contextualizada com afirmativas pertinentes a ela. Então, a seguir, né, enuncia o problema ou situação, problema, na forma de pergunta ou afirmação incompleta e apresenta uma chave de resposta. Este tipo de questão é utilizada para avaliar vários tópicos de conteúdo. Exemplo.
A questão de lacuna, ela apresenta uma sentença com partes suprimidas para serem completadas com palavras ou expressões constantes das alternativas. Exemplo: questão de interpretação. A questão é construída com base em texto gráfico, tabela, gravura, fotografia e outros materiais para que o examinando faça interpretações, inferências, generalizações, conclusões e críticas. Exemplo: e questão de associação. Ela apresenta elementos com alguma relação entre si e, por isso, podem ser associados. Exemplo: questão de alternativas constantes. Posso usar certo, errado, verdadeiro, falso, fato, opinião, sim e não. Eu trabalho muito com verdadeiro e falso, prefiro. Né? Esse tipo de questão é interessante quando se quer avaliar um número significativo de conceitos, fatos e características. Exemplo: ok, deixe seu like e inscreva-se no canal.